dia para você, bom dia para sua família. Eu espero que esteja tudo bem por aí. Espero que você esteja com paz, com saúde, com tranquilidade. Hoje nós estamos iniciando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título A Fidelidade Incondicional a Deus. O texto bíblico básico está lá em Daniel 3, de 16 a 20, 23, 25 e 27. O texto bíblico básico conta a história de 3 jovens que foram levados cativos. Veja o que aconteceu com eles aqui. É um resumo, ok? Vamos lá. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de podermos aprender um pouco mais da tua palavra. Eu te peço, dá-me sabedoria, dá-me entendimento, ó Deus, para que eu transmita ao teu povo aquilo que de fato tu queres que seja transmitido. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, a história resumidamente é a seguinte: esses 3 jovens foram levados cativos. O rei Nabucodonosor construiu uma estátua e determinou que todos se dobrassem para adorar essa estátua. E esses 3 jovens se recusaram a fazer isso. E o rei os chamou, perguntou se era verdade aquilo que estava acontecendo. Eles disseram que sim. E então o rei falou: olha, vamos fazer todo o ritual de novo e vocês vão ter que se curvar. Se não se curvarem, serão lançados na fornalha ardente. O texto bíblico nos conta que eles de fato se recusaram a se dobrar diante dessa estátua. Nabucodonosor ficou furioso e determinou que se aquecesse 7 vezes mais a fornalha e os lançasse. A fornalha ficou tão quente que aquelas pessoas que lançaram os 3 jovens na fornalha morreram. E você viu no final da história, eles estavam andando dentro da fornalha, foram lançados 3, e quando se olhou dentro da fornalha havia 4 andando, e o quarto era semelhante, segundo a narrativa de quem viu aqui, ao filho dos deuses. Depois desse episódio, o rei Nabucodonosor reconheceu realmente que Deus era o Deus poderoso, o Deus verdadeiro. Os 3 objetivos da nossa lição de hoje: compreender que a fidelidade ao Senhor independe da situação em que se encontra, vivenciar as situações conservando a fé em Jesus e propor em seu coração ser fiel por toda a vida. O texto áureo diz o seguinte: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso está em Apocalipse 2, versículo 10, a parte B do versículo. Irmãos, é uma lição desafiadora. É uma lição que está muito dentro da realidade que muitos de nós da igreja estão enfrentando. Na palavra introdutória,
O comentarista diz que o verdadeiro cristão esforça-se para ser fiel em todas as circunstâncias da vida, sendo pobre, sendo rico, estando empregado, desempregado, estando com saúde ou enfermo. O crente genuíno, ele permanece fiel ao Senhor. A fé e a fidelidade não devem estar presentes apenas nos bons momentos ou na abastança. Ambas devem acompanhar-nos em todos os momentos e situações. Sim, eu entendo a dificuldade disso. Talvez você esteja pensando, mas você está falando isso, para você é mais fácil, porque a sua vida é assim, a sua vida é assado, porque você não está passando pelo que eu estou passando, você não sabe o que eu estou passando, então eu não quero de forma alguma, eu estou ministrando essa lição, não fui eu quem escreveu essa lição. Mas isso não tira dela a importância e a validade que ela tem de nos ensinar a enfrentar os desafios da vida com constância. Vamos seguir? O item 1 diz a fidelidade demonstrada. E ele separa em tópicos a fidelidade demonstrada no serviço prestado ao Senhor, a fidelidade demonstrada na ajuda ao próximo e a fidelidade demonstrada nos compromissos firmados. Vamos ler o item 1? A palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A lealdade cristã deve ser demonstrada em todos os momentos da vida, no trabalho, na vida em família, no relacionamento com o próximo. Ao agir com fidelidade, o cristão colherá o produto de sua boa semeadura. Quem não gosta de estar rodeado de pessoas fiéis? Todos gostamos. Eu li um livro há algum tempo atrás em que o autor comentava bem sobre isso. Ele chegava ao ponto de dizer que o grau de desenvolvimento de um país, o grau de desenvolvimento de uma sociedade estava diretamente ligado à confiança. E a confiança que ocorria em todas as esferas dessa sociedade. A confiança na negociação, a confiança na contratação de um serviço, de você saber que você vai contratar e a pessoa vai entregar para você aquilo que foi contratado, ou mais e não menos. E isso exercia um contágio em todas as áreas da sociedade e fazia com que a sociedade crescesse economicamente. Tá? Só uma observação. Vamos seguindo. Demonstrar fidelidade não significa apenas falar sobre o assunto. Fidelidade implica constância, dignidade e firmeza. Esse atributo deve estar presente na vida de todo cristão verdadeiro. E eu quero fazer uma pergunta para você. Constância, dignidade e firmeza são atributos presentes na sua vida? Fidelidade demonstrada no serviço prestado ao Senhor. O cerne da parábola dos talentos é a fidelidade no trabalho. Jesus distribuiu talentos, ou seja, determinou tarefas aos seus servos, dando orientações específicas a cada um sobre como executá-las. Não é o simples fato de executar uma tarefa que agrada ao Senhor. O crente deve ter cuidado de desenvolver o trabalho que lhe foi confiado da maneira indicada e não do modo que lhe convém ou pareça mais acertado. Você já imaginou se Noé desprezasse o conselho do Senhor quando foi construir a arca? Você já imaginou o que poderia ter acontecido? Item 1.2. Fidelidade demonstrada na ajuda ao próximo. De acordo com os ensinos do Senhor, o crente deve atender e ajudar constantemente os necessitados e não lhes virar as costas. O apóstolo Tiago ensina que as boas obras não redundarão em proveito algum se alguém pedir auxílio e lhe for dito apenas: vá em paz. Não há proveito nisso. Se a pessoa tem fome, se a pessoa tem frio, se a pessoa está sem roupa, e ela chega a você, você vai simplesmente orar e despedir a pessoa? Não é assim que funciona. Fidelidade nos compromissos firmados. Muitos cristãos vivem fora de sua realidade econômica, não conseguindo muitas vezes saldar os compromissos assumidos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como está a sua vida econômica? Você controla quanto você ganha? Você controla quanto você gasta?
Você tem gastado mais do que o que você ganha? Você tem sido uma pessoa controlada? Você, quando vai comprar algum produto, você pergunta a si mesmo se você realmente precisa daquilo? Você já olhou no seu armário, talvez haja roupas, talvez haja sapatos que você nem usa? Será que você precisa comprar mais? É muito importante que você reflita sobre isso antes de fazer qualquer aquisição. Eu sei que nós precisamos, eu sei que há necessidade. Você tem que distinguir o desejo da necessidade. Desejo é aquilo que você quer. Você tem vontade de adquirir, você tem vontade de ter. E a necessidade é aquilo que você precisa de fato, aquilo que vai melhorar a sua qualidade de vida, aquilo que vai resolver um problema, aquilo que talvez você consiga transformar em uma renda para você. Há coisas que nós compramos que não geram renda, geram despesa. Será que você tem comprado renda ou você tem comprado despesas para a sua vida? Pense sobre isso. Não são poucos os chefes de família que se endividam para manter as aparências, gastando mais do que ganham. Será que você está numa competição com algum parente? Será que você está agindo querendo provar alguma coisa para alguém? Querendo provar que você consegue comprar uma roupa melhor, um eletrodoméstico melhor, ou um carro melhor? Eu sei que a sociedade nos cobra muitas coisas. Eu estava conversando com a minha esposa sobre isso há alguns dias. Conversava com o meu pai também. E há pessoas que às vezes se endividam, pagam juros caríssimos. Por exemplo, entram no financiamento de um carro e não fazem as contas. E quando você já pagou talvez metade das prestações, você já entregou ao seu financiador, ao banco, um carro e meio, e ainda nem acabou de pagar as prestações. E o que é pior, o carro vale hoje 1/3 do que ele valia lá atrás, quando você o adquiriu. Já aconteceu isso com você? Pense nisso. E você vai permitir que isso se repita na sua vida? Nós devemos aprender com os erros do passado. Vamos continuar a leitura aqui no item 1.3. Nesses casos, a primeira amostra de infidelidade evidencia-se na sua relação com os dízimos e as ofertas. Muitas pessoas deixam de contribuir com o serviço da igreja porque não sabem gerir adequadamente seus recursos financeiros. Você tem sido fiel no seu dízimo? Você tem sido fiel nas ofertas? Sim, eu sei que a igreja está fechada, mas a igreja continua existindo, irmãos. A igreja somos nós. Só que é um templo. Nós assumimos o compromisso. Existe um proprietário que tem um imóvel que nós usamos lá esporadicamente. E nós fizemos um contrato com ele. As nossas despesas continuam existindo, apesar de nós não nos reunirmos lá. Você tem sido fiel? Você tem devolvido ao Senhor 10% daquilo que você ganha como gratidão a Ele? E você tem dado do valor correto? Ou você tem agido como Ananias e Safira, querendo enganar a Deus? Sim, é a Deus. Porque enganar as pessoas é fácil, mas a Deus, não. Reflita sobre isso. Outros são infiéis na questão do dízimo, porque são avarentos e cobiçosos. Eu vi uma história, a certa ocasião, de uma pessoa que queria muito dizimar. Ela estava desempregada. E ela tinha muita vontade de dizimar e ela não tinha renda. E ela conseguiu um trabalho, e ela ganhava bem pouquinho. E aí ela começou a dizimar. E ela foi muito abençoada e passou a ganhar um salário muito alto. E quando chegou o momento dela dizimar, ela olhou para o dízimo e falou: olha, isso é muito dinheiro para eu dar na igreja. É muito dinheiro. Essa pessoa é fiel? Olhem isso. Quando era pouco, ela entende que deveria dizimar. E quando é muito, ela não deve dizimar. Reflita sobre isso. Nós devemos, de acordo com a palavra, ser fiel sobre o pouco, para que sejamos colocados sobre o muito. Mas aí quando você é colocado sobre o muito, você se perde? Você acha que
É muito para que você abençoe a igreja? Reflita sobre isso. É preciso entender que não se constitui em favor contribuir com dízimos e ofertas. Não é um favor. Este é um dever cristão. Quem deve sustentar a obra do Senhor são os salvos e remidos pelo sangue de Cristo, não os governos ou outras instituições. E ainda bem que é assim. A constância na fidelidade, o item 2. Deus é fiel mesmo se formos infiéis. Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Assim como Deus é constante em seus propósitos, ele espera que seus filhos também o sejam. Irmãos, constância. Constância. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Sabe o que é ser constante? É você manter, irmãos, se houver um gráfico, constância. Ou ainda, subindo. Constância. Entende isso? Olha aqui, subindo. Mas há pessoas que o gráfico é, olha isso. Entendem? Uma serpente ou uma senoide. É um absurdo isso. Está bem, está mal, está bem, está mal, está bem. Assume compromisso, quando chega na hora não vai, não quer mais, não estou bem, não isso. Irmãos, é isso que Deus quer de nós. Você age assim com o seu trabalho? Você acha que você vai durar no trabalho se você agir assim? Não vai. Hoje eu não vou trabalhar, não estou bem. Hoje eu não quero ir, está frio. Você vai ser demitido. Com certeza você vai ser demitido. E com Deus? Será que nós temos agido assim? Item 2.1. A inteireza de coração. O crente deve preocupar-se em conservar um coração íntegro, para que todo o seu ser comporte-se com inteireza. Determinadas pessoas sofrem um desgaste espiritual, por assim dizer, pelo fato de não serem incorruptíveis em sua vida cristã. Outras entendem que a salvação está relacionada única e exclusivamente a determinadas práticas, tais como ir à igreja, ler a Bíblia, orar, colaborar nos serviços eclesiásticos, dentre outras coisas. É bem verdade que tais atividades são importantes no que tange à espiritualidade. Entretanto, a salvação está relacionada à integralidade do ser, espírito, alma e corpo. Em outras palavras, significa dizer que tudo o que somos, fazemos, sentimos e pensamos está direta e intrinsecamente ligado à nossa salvação. Ou seja, é algo ligado internamente. Não tem como você separar isso. E no quadro, que está na página 71, diz o seguinte: não se pode ser fiel em algumas coisas e em outras não. Torna-se fácil entender, portanto, a razão de o crente precisar ser totalmente fiel. A Bíblia relata o caso do rei Amazias, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Antes de falar da história de Amazias, eu vou te fazer uma pergunta. E se Noé não fosse fiel? E se Noé parasse de construir a arca na metade do projeto? E se Cristo tivesse desistido da cruz? Irmãos, são só perguntas. Eu sei, isso não aconteceria. Irmãos, só quero levar você à reflexão. Você já parou para pensar nisso? Como é que nós estaríamos hoje? Talvez você diga, Deus talvez desse outro jeito. Eu não vou entrar nessa questão teológica. Eu só quero que você reflita se na sua vida. Eu quero que você reflita agora. Pense num momento da sua vida em que você teve uma grande vitória. Você consegue lembrar desse momento? Você consegue se lembrar qual foi o caminho que você trilhou até alcançar a vitória? Você consegue pensar nisso? Agora imagine se você tivesse desistido. Você consegue sentir agora o que você sentiu quando você alcançou aquela vitória? Quando você olhou e falou, eu consegui. Que sentimento que você teve? Agora imagine se você tivesse desistido. Imagine se você tivesse deixado de lado. E às vezes nós desistimos das coisas, irmãos, quando nós estamos muito perto de alcançá-las. Às vezes nós fazemos toda a jornada e quando falta muito pouco, nós desistimos. Reflita sobre isso. A história do rei Amazias ela é uma história muito interessante. Amazias
ia fazer uma determinada guerra. Amazias pagou o exército, contratou o exército de Israel com 3 toneladas de prata. O profeta veio, advertiu Amazias, falou: olha, você não precisa desse exército. Não é do agrado de Deus que você contrate esse exército. Você pode lutar sozinho, com o seu exército. E Amazias, preocupado com o que ele havia pago, perguntou: e as 3 toneladas de prata? O profeta foi muito claro e disse: Deus pode fazer a você, dar a você, coisas muito mais valiosas do que as 3 toneladas de prata. Olha que interessante. Você já parou para pensar nisso? E Amazias foi, lutou como Deus havia determinado. Amazias conseguiu a vitória. E Amazias cometeu um erro básico. Amazias trouxe os deuses que esses povos, que esse povo que ele venceu tinha, e fez desses deuses os seus deuses. E o profeta veio e questionou Amazias. Olha que pergunta interessante. Você acha que esses deuses são mais poderosos do que o nosso Deus? Esses deuses permitiram que você conquistasse o povo dele. Olha que pergunta, que afirmação interessante. E você ainda continua acreditando nesses deuses? Ou seja, confiou em Deus. Como se fala aí em espanhol, pero no mucho. Não integralmente. Esse é o centro da questão aqui. O quanto você tem confiado em Deus? Só em parte? Só um pouco? Só até determinado limite? Só até determinado momento? A partir daí eu não confio mais? São perguntas que eu deixo para você. A falta de compreensão a respeito desse assunto leva muitas vezes o cristão a sofrer complexos de culpa, a enfrentar conflitos e a experimentar a falta de paz que se manifesta na insônia, na infelicidade e nas angústias, por exemplo. Para evitar situações tão desagradáveis como essas, o crente precisa conservar o seu coração reto e ser fiel ao Senhor em todos os aspectos. Item 2.2. Momentos difíceis. Algumas vezes, situações extremamente difíceis batem à nossa porta, fazendo-nos ter a sensação de que estamos sendo tragados por um turbilhão de muitas águas. Você consegue imaginar um turbilhão? Imagina comigo um ralo gigante e você mergulhado numa piscina e aquele ralo sugando. E você girando, 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 girando. É assim que nós nos sentimos às vezes. A situação torna-se ainda mais desafiadora quando em momentos como esses surgem saídas que não condizem com o testemunho cristão. Nós já falamos sobre isso em outras ocasiões. É quando você quer dar um jeitinho. É quando você quer ajudar Deus a resolver o problema. Ou alguém aparece, um amigo, entre aspas, uma solução incrível, entre aspas, uma solução inesperada, entre aspas, que faz com que você comece a fazer concessões. E quando você faz concessão, você coloca aquilo que é correto, você coloca Deus de lado. E nós já sabemos que sempre que nós tentamos ajudar a Deus, o problema é muito. Ele se torna muito maior. Em situações como essas, o crente não pode e não deve desesperar-se. Antes deve clamar o nome de Jesus para não cair na tentação da infidelidade. Certamente ele ouvirá o clamor do coração aflito e dará o livramento necessário, porque ele é fiel em suas promessas. No quadro azul da página 72 está escrito o seguinte: às vezes, o medo de perder o emprego, o desejo de aproveitar uma oportunidade de crescimento profissional ou a tentação de tirar proveito de certas situações levam certos crentes a portarem-se de maneira desleal. Em momentos como esses, o cristão precisa inspirar-se nos exemplos bíblicos de fidelidade. Vários: José, Moisés, Abraão e outros mais aí, Esther. No item 2.2.1 são citados alguns nomes, alguns exemplos que está aqui, ó. Daniel, próprio Daniel. Paulo e Silas, irmãos. Olha que exemplo de fidelidade. O próprio Estevão chegou a ser morto pela sua fidelidade. O texto bíblico básico desta lição
dá-nos ciência de que os rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, receberam uma ordem de uma autoridade superior que deveria ser obedecida sem questionamentos, sob pena de o desobediente ser levado à morte. E foram levados à morte, só que não morreram. A desobediência à ordem de uma autoridade constituída é um tema que costuma suscitar polêmica no meio cristão, visto que o texto bíblico orienta-nos a sujeitarmos-nos às autoridades constituídas. Entretanto, precisamos ser sábios ao tomarmos certas decisões para não compactuarmos, por exemplo, com cultos que se contrapõem às convicções de fé e fidelidade ao Senhor. Nós passamos por isso agora na quarentena. O grupo de conselho de pastores, muitos insistiram em abrir a igreja. E aí entra uma questão muito profunda. Você tem fé? Eu não tenho fé. Eu vou abrir a igreja porque eu tenho fé. Se você pesquisar o noticiário na Coreia do Sul, um pastor foi acusado de ser o principal disseminador da Covid-19 no país. Ele insistiu em manter os templos abertos. Irmãos, nós precisamos ter prudência. Se o Senhor falar conosco muito claramente, abra a igreja deverá ser aberta. Mas isso é uma questão que tem que ser ponderada. Nós temos que ter muita clareza na vontade de Deus em saber o que Ele de fato quer. Os hebreus estavam cativos na Babilônia. Eles não tinham direitos nem opções de escolha. Mesmo assim, aqueles 3 rapazes corajosos preferiram a morte, a infidelidade a Jeová. E Deus honrou tal atitude. Porém, ao tomar conhecimento da decisão dos moços, o rei ficou furioso e ordenou que eles fossem levados à sua presença. Já falamos sobre isso no começo da lição. O desfecho da história não foi outro senão este. Os jovens saíram vitoriosos e o rei pagão ainda reconheceu a grandeza de Jeová. Item 3. As recompensas da fidelidade. A maior recompensa da fidelidade do cristão é a vida eterna com Cristo Jesus. Em várias ocasiões, Jesus fez menção a essa gloriosa promessa, utilizando expressões como contemplar a face do Senhor, possuir um tesouro no céu, receber a vida eterna, ser glorificado com Cristo, receber a herança eterna, participar de um patrimônio durável, reinar para sempre. Mesmo sofrendo aflições nesta vida, o crente já começa a usufruir as bênçãos celestiais em consequência da sua fidelidade. Você tem sido fiel? Você tem agido com fidelidade em todas as áreas da sua vida? É uma pergunta que eu deixo para você. Ninguém tem o direito de dizer que Deus é injusto, porque não o tem abençoado. A recompensa destina-se aos fiéis, aos que os buscam diligentemente, aqueles que suportam os sofrimentos e as afrontas sem se desviar do alvo. Consequentemente, o prêmio é para os corajosos que levam a palavra aos perdidos sem medir esforços, para os obedientes, para os que conservam o coração puro, enfim, para aqueles que se dedicam com inteireza de coração. O seu coração tem que estar inteiramente em Cristo. O seu coração não pode vacilar. Você não pode ter o que a palavra diz, um ânimo dobre. O quadro da página 74 diz o seguinte: Cristo tem uma honra reservada para aqueles que o honram, uma coroa, um trono e um reino. Observe a desproporção entre o trabalho e a recompensa. O trabalho que fazemos para Deus, neste mundo, é pouco, se comparado à alegria que está posta diante de nós. Eu vou ler novamente. O trabalho que fazemos para Deus neste mundo é pouco se comparado à alegria que está posta diante de nós. A conclusão diz que entende-se então que os bons presentes, isto é, todos os prêmios e recompensas que o crente recebe, vêm de Deus como cumprimento de suas promessas. Deus é fiel e, em consequência de sua fidelidade, o cristão é abençoado já aqui na terra e alimenta a esperança de receber as bênçãos infindas do porvir. Sem embaraçar-se com as dificuldades, com as tentações e com o pecado que está presente em toda parte, o cristão deve pôr em prática aquilo que a Bíblia ensina. Amém? Que nós sejamos cristãos fiéis, constantes, engajados, e que venhamos a servir ao Senhor inteiramente, sem vacilar, sem dobrar o nosso ânimo. Vamos orar?
Senhor, obrigado por poder compartilhar mais uma vez da lição da Escola Bíblica Dominical com essas pessoas que estão nos assistindo. Dá-nos um resto de domingo de paz, o culto que vai acontecer na sequência, recebe o louvor, recebe a adoração, dá-nos paciência, sabedoria e entendimento para passar por esse período que estamos passando. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até mais. Tudo bem? Mais um domingo, todo mundo em casa. Não fiquem assustados, sou eu mesmo. Eu mesma, um pouco mais loira, mas... E onde eu estou? Eu estou sentada em uma cama elástica. É isso mesmo. Diante de todos esses acontecimentos, né? Domingo será o aniversário da Lívia, 5 aninhos, dia 3 de maio. E nós estamos como? Nós estamos que não podemos fazer aniversário, todo mundo na sua casa. E o Senhor tocou no meu coração uma palavra que é algo que realmente, às vezes, a gente na nossa correria, a gente não se dá conta o quanto é verdade se nós realmente podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E lá em Provérbios 16:1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem dos lábios do Senhor. Então, Provérbios 16:1. Então, meu irmão, minha irmã, nesse domingo, dia 3 de maio, essa palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração, eu espero que seja de bênção na sua vida e que nós possamos refletir, né, todos os planos que nós tenhamos, que nós venhamos a planejar, que realmente venhamos a entregar nas mãos do Senhor, realmente nós venhamos a falar: Senhor, qual é a tua vontade? Esse é o meu plano, essa é a minha vontade, mas eu quero fazer a tua vontade na minha vida. E é isso aí, que Deus abençoe a todos. E vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um domingo, por mais um dia, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por mais um culto. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que é luz, Senhor, que nos instrui, que nos consola, Senhor. Obrigada porque o Senhor nunca nos deixa só. Obrigada, Senhor, pelo teu grandioso amor, pela tua paz, pela tua graça. Obrigada, Senhor, por cada irmão. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai continuar fazendo. Em nome de Jesus, Senhor, diante de toda essa situação, de todo esse caos que o mundo está passando, que a tua vontade se cumpra no meio, Deus, de todos nós, e na vida de cada um de nós, e na vida do nosso país, no mundo, Senhor, que a tua vontade se cumpra, Pai. Que o teu amor, Senhor, venha, Deus, a ser ministrado nos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço e te peço, Senhor, perdão pelos meus pecados. E por isso, Senhor, muito obrigada por mais um dia na tua presença. Muito obrigada, porque nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem de ti. E o Senhor tem o melhor para nós. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer.
vejo sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide,
e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor, gente querida. Que bom que estamos novamente juntos, ¿eh? Y que podemos enxergar el uno al otro, podemos falar el uno con el otro. Fuimos muy abençoados con Débora porque ligó la hermana Anita, esposa do pastor Joel dos Estados Unidos. Fue una alegría muy grande, falamos un monte en una videoconferencia. Olha, te vou contar, muito bom, falamos das coisas de Deus, falamos muito pouquinho desse bichinho que está dando volta, e graças a Deus ela está muito bem, as filhas também estão bem, há uma que se está cuidando muito porque mora em Nova York, então até pediu oração ela, para aqueles que conhecem a irmã Anita, quando lembrem, orem por la filha que mora em New York. Creio que inclusive é Débora, o nome dela. Porque tem sim uma filha de nome Débora, mas não lembro se é ela a que mora em New York. Então, através de tantas alegrias que estamos recebendo, melhor, temos tanta alegria por las noticias que uno va recibiendo de pessoas que estão longe de nós, mas que estão muito bem. Também falei com Maximiliano na Espanha e ele era o dia que poderia fazer ginástica fora do prédio, assim que foi a correr, subiu morro lá, desceu, mas está muito bem, muito contente porque está trabalhando na casa ele, então está feliz da vida, né? Então, pensando em tudo isso, na alegria, no gozo, eu gostaria, para começar,
a mergulhar un poquinho en la palabra de Dios, lendo lá en el libro de Actos, capítulo 16, en el verso 25-26. E a palavra de Deus diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Vea, presos cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam, ouviam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. Olha que terremoto. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todo. Vamos a orar. Pai, en el nombre poderoso de Jesús, una vez más, obrigado por permitirnos participar da escola dominical para continuar aprendiendo a conhecerte a ti a través da palavra. Obrigado en el nombre poderoso de Jesús porque podemos, a través de tu permissão, ministrar tua palavra. Obrigado, Dios, porque só podemos ministrar tua palavra si tú así nos lo permites. En el nombre de Jesús, Dios, que cada uno de aquellos que van a oír, que están asistiendo, posan tener las mentes abiertas para en realidad poder entender, comprender qué es lo que tú quieres falar para cada uno. En el nombre del Pai, del Filho y del Espíritu Santo. Amén y amén. Querido, aunque você acredite, no acredite, aunque você quizás creia o no, o tenha dúvida, hay poder en o louvor. Quando nós louvamos a Deus, o diabo, ele quer quitar, ele quer roubar de nossa boca el louvor a Deus. Isso é uma realidade. Quer que estemos em desesperação, em tristeza, com muitas dúvidas, com temores. São perguntas que eu faço. Se você está passando por essa desesperação, tristeza, dúvida, temores, etc., por que não estar louvando a Deus? Nós deveríamos dar louvor a Deus em agradecimento por todo lo que Ele faz conosco, em vez de pedir a Ele explicações, querer saber o porquê ou o quanto acontecem as diferentes situações. Mas hoje eu quero falar com você e que fique bem esclarecido que em meio do louvor Deus se move com poder. Em meio do louvor Deus se move com poder. Em meio de louvor sincero, genuíno e verdadeiro, o poder de Deus se manifesta. Não importa a circunstância, só louve. Independentemente da situação em que você se encontra, independentemente de lo que você esteja vivendo, seja dor, seja angústia, desesperação,
Deus é digno de todo louvor. Se você tem abundância, louve a Deus. Se você tem escassez, louve a Deus. Ele é digno de louvor. E se está doente ou tem saúde, louve a Deus. Assim, em meio del louvor, Deus se va a manifestar. Querido, hay situaciones que el diablo utiliza para justamente colocarnos todo eso que falei: tristeza, doença, desgracia. ¿Para qué? Para justamente tirarnos un louvor de nuestros labios. Você vê aqui interessante, porque nestes dos versos que nós limos aqui, Paulo y Silas estaban asustados, estaban encarcelados, estaban acorrentados en seus pés. Gente, estaban presos. Quizás muchos de vocês conheceram los presidios da época, entre aspas, eso no era ni presidio, más bueno. Estaban ellos en lo más bajo, casi en un pozo, en un buraco, lá embaixo de todo, acorrentados. Y aquí leímos que ellos cantaban, que ellos louvaban a Deus. Y dice que cuando ellos comenzaron a louvar y adorar, dice que ahí surgió un gran terremoto. Mas lo interesante es que ellos no cantaban. No, aquí dice que todos oían. Entonces yo pienso que ellos louvaban muy alto, para que todos justamente ouvieran. Olha lo que me viene a la mente ahora. Cuando yo coloco aquí a música, yo a veces tengo que bajar un poquito el volumen, porque Débora me dice: oh, gringuinho, tengo que respetar los vecinos y tal. Mas justamente el meu propósito no es porque yo soy sordo, gracias a Deus eu tenho un ouvido muito tísico, ouço demais, sino porque yo quiero que todos ouçam. Claro, el enemigo no quiere eso. Mas eu, concordando con Débora, eu baixo un poquinho el volumen, mas muito pouco. Porque todos tienen que oír. Y él se mueve en el medio del louvor. Entonces, por eso que todos tienen que oír. Cuando el pueblo de Dios louva a Dios, suceden ¿qué cosas? Cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios adora y louva de corazón, las puertas se abren, las corrientes se rompen. Dios todo lo mueve, todo lo sacude, todo lo trastorna y muda. Donde hay tristeza, coloca alegría. Donde hay desesperación, Dios trae a paz. Donde hay dolor, Dios trae consolo. Donde hay muerte, Dios trae vida, y vida en abundancia. Así dice Juan 10:10, ¿no es? Vine para que tengan vida y vida en abundancia. Es por eso que você no debe calar. Es por eso que você no debe dejar de adorar, de louvar y reconocer que tem un Deus grande. Servimos a un Deus todopoderoso. Y la presencia de Deus se mueve en medio del louvor. Después leía você lá en el Salmo 22:3. Pero si louva, ouça. Si louva, louve en espíritu y en verdad. Jesús le dice a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora ven, cuando ni en este monte ni en Jerusalén
adoraréis ao Pai. Y queridos, queridas, estamos en días donde no hay siquiera la oportunidad de ir a un templo, a una iglesia, a congregarse junto con hermanos para adorar. E aí vai a pergunta. Eu gosto muito, sabe, de fazer perguntas. Eu sou muito radical com ela. Eu me faço essa pergunta e depois eu, sim, e não tem temor, também faço para todos a pergunta. Quando você louva a Deus, quando vão a um culto, quando vão a uma reunião de oração, quando participa de uma vigília, já está pronto, cumprir, eu louvei ao Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos louvar a Deus em todo tempo, em toda circunstância, em todo coronavírus, em todo coronavírus 9, em todo. Se você está fazendo isso, quero dizer que desde o dia que ficou em sua casa deixou de louvar a Deus. Então, a pergunta: você é religioso ou você realmente tem o Espírito Santo de Deus? Quem nos coloca o gozo, porque é fruto de Ele, o gozo dentro nosso, e isso leva você a louvar a Deus. Você vai esperar que todo isto passe dentro de dias, dentro de um mês, dentro de 5 anos para voltar a louvar a Deus? Eu acho que coisa de que temos que pensar, meditar e aí sim fazernos, como Paulo diz, um exame cada um de nós, se realmente louvamos a Deus em espírito e em verdade. Cualquiera de las situaciones no es impedimento. A situação que estamos vivendo não é impedimento para calar nosso louvor. Esto não tem por que parar nossa adoração a Deus, porque é necessário que el que lo adore en espíritu y en verdad. No importa el lugar, no importa donde você se encontra, no importa lo que Deus vê en nosso corazón, é a verdade, a sinceridade de adoração, de louvor a Ele. Um coração que está agradecido a Deus reconhece sua grandeza, algo sorprendente. Você sabe o que é algo sorprendente? Que Deus anda buscando adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Agora você pense. Deus tem em seu redor anjos que cantan con voces que deben ser algo maravilloso, deben ser voces formosas, angelicales mismas. Deus tem arcanjos, Ele tem serafins, tem querubins que lhe adoram, que lhe louvam todo o tempo, assim diz a palavra, todo o tempo. Adoram o nome de Deus, glorificam sua grandeza. Pero aún assim, Deus espera seu louvor, meu louvor. Oh, gente, que coisa maravilhosa. Deus espera seu louvor, meu louvor. Aún assim, Deus busca esse momento em el que você e eu, a través del louvor, de la adoração,
procuremos sua presença. Ele quer que nós, através do louvor, derramemos nossa alma. Oh, glória a Deus. Deus espera de aqueles que buscan en ese momento en el que queremos entrar en el louvor y en la adoración. Él espera ese momento para Él comenzar a moverse. Queridos, no importa como eu falo na Chico Mendes, não importa a voz que você tem, não importa se você afina ou desafina, entenda bem o que falo, não importa, solo você necessita que esteja louvando em espírito e em verdade, porque Ele se manifiesta em meio do louvor. Na Chico Mendes há pessoas que não sabem cantar, mas todas as reuniões elas fazem questão de cantar. Colocamos playback e elas cantam. E elas lo fazem porque realmente elas estão louvando e adorando a Deus em espírito e em verdade. E Deus se manifiesta. Há uma pessoa que nós, a maioria, conhecemos, não vou dar um nome, e essa pessoa foi por primeira vez a la Chico Mendes e a irmã Iracy cantou um cântico. Quando eu olho para essa pessoa, a pessoa estava chorando, 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 chorando. Terminou a irmã Iracy de cantar, ele continuou chorando, ministrei a palavra, ele continuou chorando, terminamos o culto e ele não parava de chorar. Então eu perguntei o que estava acontecendo. Diz, através do cântico de la irmã Iracy, Deus falou, Deus tratou meu coração. E a irmã Iracy, uma pessoa que quizás você nem tem em conta para que ela cante, porque ela desafina um pouquinho, porque ela não tem uma boa entonação. Mas isso é o que você pensa, isso é o que você faria. Mas sabe por que eu não lo faço? Porque essa é uma filha de Deus que louva e adora ao Senhor em espírito e em verdade. E Deus, quando ela lo faz, se manifiesta. Quando você entenda o que é louvar a Deus em espírito e em verdade, então você vai ver que a tristeza sim se convierte em gozo. Quando você louva a Deus, a desesperação se transforma em paz. Todos os temores que você possa ter através do louvor sumem, desaparecem. Eu gostaria de que você aprenda e que grave estas palavras no coração. Há poder em meio do louvor, louvor genuíno, de louvor sincero. Deus se manifesta com poder, abre portas onde estão fechadas. Em Isaías 43 diz, Deus faz caminho donde não tem
Eso está en Isaías 43, você después puede leer. Deus quebranta las corrientes. Y como fala en Josué, las murallas son arrumbadas. ¿Cuándo? En medio del louvor. Nuestro Deus es digno. Él se merece toda gloria, toda honra. Seu nome exaltado seja. Bendito por siempre y para siempre. Porque Él es digno. Dele es un poder. Porque dele es un louvor y la adoración. Solo a Él le pertenece toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 156, la Biblia dice que todo lo que respire louve a Jehová. Así que si você ahora está respirando, ¿por qué no louva al Señor? Louve a Él. Está respirando você. Él dice que todo lo que respira que lo louve. Alabe o louve su grandeza, su gran poder, su misericordia. Porque Él es bom y digno de supremo louvor. Lea después el Salmo 145. Que toda su vida, queridos, no solamente sus palabras, sino que toda su manera de vivir, toda su vida entera, sea un louvor. Un louvor continuo. No los días de oración, los días de culto, los días de reunión, continuo. Aprenda a louvar a Deus en todo momento, en toda situación, en todo acontecimiento, positivo, negativo. Tenha ese fruto del Espíritu Santo que es el gozo dentro de você. Si você no lo tem, peça al Espíritu Santo que quiere ese fruto maravilloso que es el gozo. Eso va a levar a você a louvar, adorar a Deus. Que o nome do Senhor seja bendito por toda a eternidade. No se deje abatir, no deje que el diablo feche su boca y continúe él haciendo lo que él quiere, colocando dúvidas, colocando tristeza, colocando amarguras, colocando pensamientos que no tienen nada a ver con el Señor. Y lo fundamental, colocando medo. Y un medo leva a você a fechar la boca. Querido, você quer ahuyentar, mandar embora o diabo, los espíritus inmundos que quieren vir contra você. Louve ao Senhor. Se você tem aparelhos para ouvir em sua casa, louvores, acorde de manhã, liga esos aparelhos ouvindo louvores. Não liga aparelhos que vão levar a você a ter monte de ratos em sua cabeça, fazendo que você pense coisas que vão levar a você até entrar em uma depressão. En el nombre de Jesús, ouça lo que Deus
diz, louve a Ele, adore a Ele com seu cântico, com sua obediência a Ele. Mas que isso não seja hoje, como eu estou falando muito. Não hoje por la situação que está vivendo. Que amanhã, quando todo no nome de Jesus passar, que você não volte a repetir, a fazer o que está acostumado a fazer hoje por sua religiosidade. Que esse gozo leve a você a louvar a Deus, adorar a Deus, desde hoje e até a eternidade. Ou você já está pensando de voltar para congregar na igreja, para continuar sendo religioso, fazendo o que fazia antes deste bichinho que está por o mundo. Querido, tem que estar dentro nosso. O louvor tem que estar dentro nosso. O louvor é minha gratidão a Deus. O louvor é o cuidado que Deus tem por mim. O louvor é porque Ele, em la escassez, suple de toda necessidade. O louvor é porque Ele é minha fortaleza. O louvor é porque Ele é quem me governa. O louvor é porque eu dependo dele. Esse tem que ser seu louvor, sua adoração em gratidão a Ele. Hoje, penso que todos temos que estar muito alegres, muito gozosos. Gente, já se passaram 4 meses deste ano. Aquele que fala de leitura bíblica que eu coloco todos os dias, devem ver já a quantidade de dias que passamos durante este ano. Eu creio que hoje é 135 dias. Você vê a que pouco falta para acabar o ano. Sim, por la graça de Deus, Deus nos permite, a través del dom da vida, chegar até o fim deste ano. Mas falta muito pouco. E nesse pouco tempo, que você possa clamar a Ele, pedir a Ele, para que você tenha dentro de seu coração a fome, a sede, o desejo de louvar a Ele, de adorar a Ele. Em sua casa, em la rua, en el trabalho, en el lugar donde estiver, ou congregando com os irmãos. Mas hoje falo, é um dia muito feliz, muito contente, porque podemos participar de outra ceia do Senhor. Olha que benção, olha que benção. Outra ceia a qual Deus nos permite participar, com coronavírus, sem coronavírus, mas Ele nos permite participar da ceia. Como não vou ter gozo? Como você não vai ter gozo? Se você vai participar da ceia, porque Deus, através desse dom da vida, hoje se lo permite. Olha que benção. Então, eu vou pedir agora a todos vocês, eu vou dar uns minutos, vocês podem procurar preparar o pão, o cálice, e, em nome de Jesus, vamos a participar da ceia. Muitos falam a Santa Ceia,
eu estou acostumado a falar la ceia, mas não tem problema nenhum em falar Santa Ceia ou ceia. Eso no faz a la cuestión, mas lo que sí faz a la cuestión es que para participar de la ceia tenemos que estar limpos, tenemos que examinarnos cada uno para ver si realmente somos dignos. Mas se você ofendeu alguém, se você tem alguma coisa oculta em seu coração contra alguém, se você tem ciúme de alguém, se você tem inveja de alguém, quando Paulo diz aqui, examine-se cada a si mesmo. Você agora pode examinar-se antes de participar da ceia. É, entre aspas, como que Jesus lhe está dando a oportunidade para arrependimento, para ele perdoar seus pecados e para você sim e amém participar hoje da ceia. Por isso estes minutos para que você procure os elementos, o pão, o suco, não tem suco, água, não tem pão, bolacha. Entenda que são símbolos. Não como algumas religiões acreditam que quando você toma a hóstia, ela se transforma em parte do corpo de Cristo. Não é mentira, não é bíblico, é antibíblico. São símbolos. Por isso falo suco, pão, bolacha, água. Entenda. Mas procure, examine-se realmente a ver se tem condições mesmo de participar, para que não aconteça o que aqui a Escritura diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu vou abençoar estes elementos, vou esperar a vocês. E que você realmente experimente ante esta situação, louvar, adorar a Deus. Pai, en el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos, Dios, te honramos. En el nombre de Jesús, Pai, venimos ante ti con un corazón abierto para humillarnos ante ti, para pedirte perdón. Dios, perdoa nuestros pecados. Perdóanos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, a veces hacemos cosas, como Paulo dice, que no queremos hacer. En el nombre de Jesús, por eso que pedimos perdón. Ministra sobre cada una de nuestras vidas perdón, perdón, perdón.
y que podamos hallarnos dignos ante ti al participar da ceia. En el nombre poderoso de Jesús, Dios, abençoa este pão, símbolo do corpo de tu Filho Jesus. E abençoa, Pai, este suco de uva que representa la sangre de tu Filho Jesús derramada por todos nós. E a palavra de Deus diz assim. Eu gosto de los evangelhos, mas hoje eu vou ler o que Paulo diz. Dice Paulo que ele recebeu do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado gracias, ele lo partiu e diz: esto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Participe. Ele continua dizendo: por semelhante modo, después de haber ceado, tomó también o cáliz, dizendo: este cáliz é a nova aliança no meu sangue. Fazed isto todas as vezes que o beberdes en memoria de mí. Participe. Louvado sea Deus. Pai, em nome de Jesus, uma vez mais, obrigado, 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 obrigado. Obrigado por esse dom da vida tão maravilhoso que nos permite participar da ceia. Obrigado no nome poderoso de Jesus, Deus, porque hasta hoje tu cuidaste de cada uno de nós e tivemos o privilégio hasta hoje de participar da ceia. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente querida, ¿saben por qué una alegría? ¿Saben por qué un gozo? Participar de la ceia. Você pode imaginar, pode pensar por qué uno tem que estar gozoso, mas como si Jesús murió. Gente querida, ¿cómo uno no va a estar gozoso si cuando Jesús fue crucificado y expiró, consumado es, dice él, el diablo comenzó a batir palmas, los ángeles caídos que estaban juntos con el diablo batían palmas, hacían festa, porque todo acabó, terminó. Un profeta que se falaba filho de Deus murió, sumió, nunca más. Y Jesús pega, resucita al tercer día, pega las llaves de la muerte y venció un diablo. ¿Cómo no va a tener alegría você participar de la ceia, gente? Esa es la mayor alegría, el participar de la ceia, sabiendo que o diabo foi vencido. Por isso que você tem que louvar, adorar, exaltar em todo momento ao Senhor. Oramos, nos despedimos em nome de Jesus até quarta-feira, se Deus quiser. Pai, em nome poderoso de Jesus, una vez más, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Pai, porque qué formoso, qué bom que poder ministrar a través de tua palavra. Obrigado por permitir-nos fazer isso.
Obrigado, Pai, porque podemos louvarte y glorificarte a ti. En el nombre poderoso de Jesús, abençoa a todos aquellos, Dios, que están participando, asistiendo o viendo. Dios, eu desde aquí los cubro con la sangre preciosa de tu Filho Jesús, la cual tem poder para rejeitar todo mal que quiera vir contra nós. En el nombre poderoso de Jesús, Dios, que todos possam ter uma semana de paz. Semana de paz, para así poder louvarte, glorificarte, exaltarte, engrandecerte, agradecerte, obedecerte y proclamar que tú eres Deus, soberano, justo, poderoso, verdadeiro, vivo, y que deixaste tua palavra para que nós possamos a través dela ouvir-te. Obrigado en el nombre poderoso de Jesús y que la paz sea conosco. En el nombre del Pai, del Filho, del Espíritu Santo. Amén.